I'm wonderful, and this has been the complete world record history of Mob of the Dead. Thanks for watching. Baita vídeo, cara! Que vídeo monstruoso! Legendas PTBR por Catatal Efesto. Cara, que vídeo surreal! Ó, chegou a arrepiar esse final, mano. Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fournier, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo e hoje eu trago um vídeo absurdo. Esse vídeo ficou tão, mas tão bom que eu resolvi postar ele aqui no canal principal e vocês vão entender ao assistirem ele. Ele é um vídeo um pouquinho longo e bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, mas hoje aqui eu vou reagir a um vídeo que tem 40 minutos, mas é um vídeo muito bem feito, onde é explicado a história dos World Records de Mob of the Dead. E sim, é surreal a vibe desse vídeo e você precisa assistir pra conhecer a história por trás desse mapa. E antes de tudo, deixa o like pra ajudar aqui o canal e se inscreve pra ajudar a gente a pegar os 100 mil inscritos. A gente tá muito perto e eu conto com a sua ajuda. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. No mais é isso, sem mais enrolações, bora pra esse vídeo que é o melhor que eu vi nos últimos tempos, sem sombra de dúvidas. Bora! Então, vambora, rapaziada. Vamos ver qual que é a história da Mob of the Dead e dos seus WRs, dos seus recordes mundiais. Solta. Um pouquinho solta também. Black Ops 2, Mob of the Dead. For many players, at one point or another, this was their favorite map of all time. Meu também foi favorito. This map... Ó, eu vou pausando em alguns momentos, porque às vezes eu vou soltar um comentário ou outro, tá? Se você quer ver o vídeo na íntegra, vai lá ver o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link pra vocês. Eu vou fazer meus comentários quando achar necessário aqui. E sim, Mob of the Dead até hoje tá no meu top tier 5 mapas que eu tenho como favoritos. Vamos lá. had everything going for it. The nightmarish aesthetic, sweeping exploratory layout, solid mechanics, and basis on one of the most haunted real-life locations. Baita introdução, hein, cara? Mecânica sólida baseados em um dos lugares mais mal assombrados na vida real deste mundo, a Ilha de Alcatraz. Isso é verdade, cara. Esse lugar existe e isso impacta com certeza na imersão pra jogar o mapa. It also came on the tail of the disappointing releases of Transit and Die Rise. Ô, louco, aí deu uma... decepcionante, eu não diria que Die Rise foi decepcionante, mas tudo bem. Transit foi. Two of the worst received maps in Zombies history. Mob of the Dead did a lot for the... Eu não sabia que Die Rise era um dos mais hateados. Sério mesmo. Sério, é uma visão geral da comunidade? Você que tá vendo esse vídeo, você considera Die Rise um mapa odiável? Sério isso? Sério isso? Porque pra mim é Transit. E ponto. Die Rise pode não ter sido os melhores, mas eu tenho um carinho pra aquele mapa. Vamos. Muito para... Sabe o que é legal do vídeo dele? O inglês dele é... Ele fala bem devagarzinho, então ajuda muito pra gente ler as legendas. Isso é muito bom. Creation scene and the competitive scene of Black Ops 2 Zombies. What players probably didn't realize agora eu viajei aqui. That Mob of the Dead would become one of the... Calma aí, deixa eu voltar. Players probably didn't have seen of... O Mob of the Dead fez muito para a reativação tanto da criação de conteúdo como cenário competitivo de zombies. É os WRs. É verdade, né? Porque Transit meio que deu uma morrida, né, mano? Vamos ser bem sinceros aqui. Die Rise deu uma reativada, mas... Black Ops 2 tá, vamos lá. What players... Eu acho que quando ele fala competitivamente, ele fala da questão de ter estratégias mais complexas, eu diria. Ou possibilidades de se criar estratégias mais complexas. Assim como a gente viu lá no vídeo do HGM. Pô, se você não viu o vídeo do HGM, tem que ver, cara. Mesmo que tenham 3 anos, 2 anos que esse vídeo já foi lançado, assista, porque ele é muito bom. Probably didn't realize at the time was that Mob of the Dead would become one of the longest and most grueling maps for the world record that Call of Duty had seen so far. Será? In fact, in the 10 years since the map's release, it seems like some players have spent more time playing the map than some actual prisoners spent in Alcatraz. In this video, I'll take you through the past decade of these players, and you can decide whether their time served on Mob was worth it for the incredible rounds and strategy optimizations that were achieved. Baita vídeo. Começou muito bem. Começou muito bem. Parabéns ao Catatal pelo trampo de legendar aí, mano. Imagino que deve ter dado um baita trampo mesmo.
Mob of the Dead was released on April 16th. Anota essa data, 16 de abril de 2013, garoto! Oh, faz 10 anos que isso lançou, velho. Vai fazer 11, essa obra de arte. 2013, as the second DLC for Black Ops 2. As with all Black Ops 2 DLC releases, it dropped on Xbox 360 a month before it came out on PS3 and PC. And due to performance issues and coding limitations, Xbox 360 was by far the best platform to play on anyway, for a long time to come. Caramba! Mob was billed as an atmospheric horror thriller adventure map with a celebrity cast that included the late great Ray Liotta. But its layout was more of a return to form than the vertical confusion of die rise and the stranded feeling of transit. However, like all the Black Ops 2 maps, it introduced a unique experimental feature that changed gameplay. In this case, that was Afterlife. Instead of quick revive, when a player went down, they would spawn as a ghost and have the opportunity to revive themselves, and also teleport zombies and find Easter egg steps in the process. In solo, a player could have up to 3 of these at a time, and would get one back at the end of each round. This gave much more survivability to players than the classic 3 downs and a game over, which already made games much longer from the get-go. Mob's unique. Isso é verdade, isso é verdade. Mob of the Dead é o único mapa solo que, mano, você consegue durar bem mais tempo, porque quando você jogar solo, você tem 3 Afterlives pra você poder utilizar, só que quando você downa, você usa um deles. E aí, vira o round, no próximo round, esse Afterlife que você usou no round anterior, ele é recuperado. Então você pode jogar uma partida solo na mob e você pode, sei lá, terminar com 40 downs, velho. Porque você usou muitos Afterlives pra poder se reviver ao longo da partida. Isso dá uma nova forma de jogar o jogo. De fato. Ele diria até que se assemelha mais com os códigos de hoje em dia. Cold War, por exemplo. Cold War, você pode ter 10 downs, basta você comprar várias vezes o auto-reanimação. Você não fica mais preso naquele sistema de Quick Revive. E detalhe, Mob of the Dead é difícil. Difícil, tá? Não é anormal você não ter down, cara. É uma coisa até mais comum do que parece. Perk, Electric Cherry, is also... Enfim, eu acho que eu falei uma coisa confusa. É normal você ter down, tá? Esse jogo aqui, esse mapa é bem difícil. Perk exclusivo Electric Cherry. With survivability. It creates an electric burst around the player when they reload, stunning nearby zombies, and it became very influential on how the map was played. The first 100 on Mob was a... Engraçado como ele observa e consegue observar cada detalhe que mudou no mapa e o que esse detalhe interfere na gameplay. Isso é uma coisa muito interessante, cara. Ele falou do Afterlife, ele agora falou do perk que foi adicionado aqui, que foi o Electric Cherry. Então isso realmente é muito legal, cara. É muito legal ver esses pequenos detalhes fazendo tanta diferença no resultado final, que é o mapa of the Dead, né? Achieved around 2 days after the map's release. Nossa! 2 dias? Eu não sabia dessa história. O primeiro 100 na mob foi alcançado em 2 dias. In a game that would become a solid first world record for the map. A player named Champs0707. Opa, mano, ele vai levar a mesma pegada do vídeo da HG, cara. Um jogador chamado Champs0707 jogou até o round 150, quitou após 6 dias e jogou mais de 60 horas de gameplay, velho. And quit after 6 days in game and over 60 hours of game time. Caraca, muita The coisa. reason he was able to make it Legal. so far so simplistically was because Mob of the Dead was the first and only Black Verdade. Ops 2 map As to traps introduce voltaram Black Ops aqui. 1 style environmental traps. E quanto faz There are 3 of them diferença? on the map. The Sniper Tower, which Ah, torreta de sniper. Mano, essa daí, pouca gente conhece essa trap. Torreta da sniper, que é uma porcaria. A magia do ventilador. Essa trap é boa, mas é difícil ficar aí. E a ácida, de ácido. Because it was in one of the most open areas of the map, the prison cafeteria. Champs would run circles in this area with the trap on,
and when it deactivated and cooled down, he would turn the horde around and take them out to the cell block area. Nossa, cara, esse primeiro recordista, foi ele que já mostrou essa estratégia, porque ela até hoje meio que é muito parecida. Eu sei que mudou, tá? Mas, pô, até bons tempos atrás, eu jogava nesse modelinho aqui que ele tá jogando quando ia pegar round mob. E assim, em 2 dias o cara já pegou essa estratégia. Eu não sabia que já existia essa estratégia há tanto tempo. Shoot them for points with the MP5, run back through and activate the trap again. To keep himself safe, he used the upgraded wonder weapon, the Acid Gat, but he didn't use the Hell's Retriever, as its infinitely killing upgrade wasn't discovered until a few days after he had started the game. But, as with most first world records on zombies maps... Ó, aqui vai uma parte importante, hein? Mas, como a maioria dos primeiros recordes mundiais dos zombies... Champs' record only had the competition of every single high-round player excited about the map. Da hora. It wouldn't last for long. A week later, seasoned BO1 veteran Zeus Cannon... Veterano, quem que é esse cara? Eu não conheço. Zeus Cannon, eu não conheço esse maluco, velho. Eu não conheço, deveria ter conhecido já. É experiente, hein? Veterano. Jogou um game para 166, gastando 10 dias e 79 horas de gameplay, antes do seu game tomar um erro de G-Spawn, que significa que seu jogo ultrapassou o limite de objetos. Entidades, né? Played a game to 166, spending 10 days and 79 hours in game before getting a G-Spawn error, meaning his game ran out of object slots. At this point, a fair amount of other games were ending in error as well. Zeus Cannons was the first to discover that Black Ops 2 did not... Olha que interessante, Zeus Cannons foi o primeiro a descobrir que BO2 não tinha insta-kill rounds, como no BO1. No entanto, ele mencionou no seu vídeo que esse game não foi o recorde mundial no momento que acabou. Um jogador britânico chamado Gaming Ninjas HQ, também conhecido como Surf Red Flyer, estava no 168 quando o Zeus Cannons estava no 166, olha só. Not have insta-kill rounds like Black Ops 1. However, he mentions in his video that this game was not world record by the time it ended. A British player named Gaming Ninjas HQ, also known as Suffered Flyer, was on 168 when Zeus Cannons was on 166. However, no footage still exists of Suffered Flyer's game. Only a mention in Zeus's video and some tweets from Suffered's account. But don't worry, this record would... Tá vendo a importância de vocês gravarem os seus recordes? Não adianta só falar que pegou round 100 no mapa. Tem que gravar pra provar, pô. only last a week as well before more progression was made, and Suffered Flyer would be back. Olha que... Caraca, mano, baita roteiro de vídeo. Tá muito bom isso aqui, cara. Esse recorde durou apenas uma semana antes de ser batido. E Suffered Flyer voltaria. E a musiquinha, a vibe tá muito boa, velho. Brabo Wonderful, cara. Vídeos, baita vídeo. American player named the Space Marine 360 Prodígio americano. reached round 177 on mob before disconnecting from the Xbox servers. This was the first recorded world record game. A trilha sonora de Call of the Dead encaixa muito bem nesse vídeo, impressionante, cara. To use the Hell's Redeemer, and even though it only gets a max of 6 kills every throw, the difference in time it made was staggering. While Zeus Cannons was 79 hours to 166, Space was 55 hours to 177. Meu pai amado, velho. Tá vendo esses dois tempos, esses rounds? É a diferença de uma simples otimização. Olha isso, cara. Um cara com round 166 em 79 horas de jogo. Um cara com 11 rounds a mais com 55 horas de jogo, sendo menos 30 horas, velho. 30 horas mais rápido que o primeiro recordista. Isso aqui é zombies, tá? Isso é zombies. All told, making him around 30 hours faster. Space also changed. A partir do momento que um cara pega, não faz mais sentido a galera continuar jogando do jeito lento. Então, um cara pegou isso aí, em 30 horas menos, aquela estratégia inicial morreu, velho. A galera só vai focar agora em como eu vou conseguir 55 pra baixo.
como que eu otimizo mais essas 55 horas? Então, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco de acompanhar. Eu não sou um cara que joga tanto tempo assim e fica pegando esses recordes. Mas é muito legal acompanhar e entender esse universo. E é o que eu tento passar nesses vídeos aqui, rapaziada. É vocês entrarem de cabeça nesse universo de recordes mundiais pra vocês entenderem a loucura que é tudo isso, mano. Enfim, tá empolgante o vídeo. The acid trap strategy for this game. Space então mudou a estratégia de acid trap pra esse game. Em vez de ir correndo pra cafeteria enquanto a armadilha estava ligada, ele corria para o andar de cima, dentro da enfermaria, e matava os poucos zumbis que nasciam por lá. Isso aí a gente viu muito num vídeo que o Catatal falou, velho. Uma pequena mudança de posicionamento gerou 30 horas a menos. Loucura. This is also the first game that seemed to utilize the spawn control present in the cafeteria. In Zombies, spawn control refers to when you Ó, o que é spawn control, hein? Refere-se a quando você está em uma área específica para forçar os zombies a nascerem de janelas específicas. Muito interessante. Essa mudança de posicionamento, ele conseguia fazer o spawn control, velho. And in a specific area to force the zombies to spawn from specific windows. On Mob, if you stand in the very back of the room, near the Olha que interessante. workbench or the claymore wall by, the zombies will only spawn from the 3 windows inside the cafeteria. This is really only useful for the beginning of rounds or insta-kills, but Space did more to make his spawns faster as well. He kept certain doors closed to make his spawns faster as well. He kept certain doors closed, including the door at the top of the infirmary stairs, and even more critically, the door from the cell block down to the showers. Ele manteve certas portas fechadas, incluindo a porta de cima da escada da enfermaria, essa daqui. E a mais importante, porta que abre o afterlife para os chuveiros e a máquina de lavar. No caso, essa outra aqui, ele até vai deixar em branco. Duas fechadas. Previous world records had left this open, but it turned out this slowed down zombie spawns a lot. Legal. Because the zombies had to run to you from farther away. Detalhe, tudo que tá sendo falado até agora tá bem casualzão, tá? Não aprofundou nem um pouco ainda, tá bem simplista isso aqui. Tá? Então se você tá aí já meio confuso no vídeo, já volta porque o negócio vai ficar mais complexo. Caminha comigo aqui, filho! But since the game had ended early, it was vulnerable for another player to take. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Since the game had ended early, it was vulnerable for another player to take. None had ended early, it was vulnerable for another player to take. None other than Suffered Flyer would come back for his record, and with a vengeance. Olha que legal, cara. Colocou aqui, ó. 23 de abril, 150. Muito legal, velho. Em maio, 168. Em maio de novo, 177. On May 23rd, em 23 de maio, Suffered would achieve Mob's most critical milestone so far, the first reset on round 195. Not much was known about Zombies map resets and how they worked until years later, but for now, players knew that after a certain amount of time, within a range of a few hours, the map would run out of memory and restart itself. On Mob, this happened after 95 to 100 hours of playtime. Suffered Flyer adopted a new variation of the acid trap strategy and managed to survive for the maximum amount of time that Mob allowed. Instead of running inside the cafeteria while the acid trap was on, or upstairs like Space, Suffered ran outside in the cell block, using the Hell's Redeemer to kill zombies and keep the horde small and manageable. This was the first usage of the specific strategy that would become the meta for most of the next decade. However, the popular theory emerging at the time was that using the tomahawk too much was causing the errors that some people were getting, along with too many electric cherry activations as Olha só isso. Therefore, at some point, muitos usos de tomahawk e electric cherry também tava forçando o erro, cara. Probably in the 170s, Suffered stopped using the weapon, dropped all his perks except for Juggernog, and shot for points to pull the trap instead of using the tomahawk.
This obviously slowed his game down a lot, as he wasn't constantly killing anymore, but he did manage to avoid the error successfully. However, Suffered Flyer wasn't even done with Mob of the Dead. There was another milestone to be achieved, and he would restart immediately after his 195 to hunt it down. Just over 3 weeks later, around June 15th, he would add another considerable achievement to his list, the first 200 ever on Black Ops 2. This game, it would appear Suffered used the tomahawk the whole game all the way to 213, when he reset again, probably to test how far you could use it without erroring. Sadly, today only the last 60 seconds of footage remain of this game, but the shakeup it gave the mob scene was unmistakable. Some accused Space probably to test how far you could use it without erroring. Sadly, today only the last 60 seconds of footage remain of this game, but the shakeup it gave the mob scene was unmistakable. Some accused Suffered Flyer of cheating due to a variety of reasons. The presence of walking zombies. Olha, a galera suspeitou dele, cara. A galera suspeitou dele, mano. Houveram algumas acusações contra esse cara, né? Surfhead, não sei como se pronuncia, acerca do cheat, acerca de cheat, devido a variadas razões, como a presença de zumbis lerdos, falta de kills no scoreboard, falta de perks no fim do game. Eita! Não sabia de nada disso, rapaziada. Ó, tô pegando com vocês. Mas jogadores de alto nível sabiam que essas features eram parte do mapa, ou então a forma como os jogadores eram forçados a se adaptar para evitar o erro. E essa característica de evitar os erros começou a se espalhar amplamente logo após essa partida. Olha! Would start to become more widespread right after this game. At this point, Mob began to show just how stubborn of a map it could be. Not long after Suffered Flyer finished his game, in July of 2013, Space Marine would try to wrestle his record back, and he almost did. Keyword, almost. Space Marine would make it all the way to 212 before a bizarre error ended his game. This error, which became known as the Hunk Error, or, as you'll see, the Space Marine Error, would keep coming back to haunt him. The strangest thing about it is, to this day, no one really has any idea what causes it. Nossa. Space was similarly at a loss, but that wouldn't stop him from trying again, and again, and again. Nossa, Over cara. the course of the next year, Suffered Flyer's record would stand uncontested, while Space G-spawned on 190, Hunk errored on 202, Hunk errored on 207, and reset on 209, putting in total Meu pai amado, cara. Nossa, cara. O cara tentando bater o recorde dele, 700 horas jogadas e não conseguiu, velho. Vocês estão prontos pra pegar recorde mundial? 700 horas jogadas e o cara não tinha conseguido, porque os erros estavam impedindo ele. Meu pai amado, velho. Hours into playing the map. This was also the most 200s any player had achieved on any map ever. Olha isso, o cara tava tentando, mas não tinha o recorde mundial. Space, né, o cara. Até aquele momento, o player com o maior número de round 200 no mesmo mapa. É louco. It would take until June of 2014. Ó, em junho de 2014, um ano, né? Exatamente um ano depois do recorde do Surf. Exactly a year after Suffered's record, for Space to finally escape the prison. Like many Zombies maps, Mob rewards dedication, and Space had a lot of it. He started up a game that summer with a bit of a retro strategy in mind. He would drop Electric Cherry after 160 and stop using the Tomahawk after round 200 in an attempt to prevent the Hunk Error. Survival was no longer a problem. Meu Deus, que escape foi esse, cara? Attempt to prevent the Hunk Error. Tá. Para de comprar Electric Cherry e usar o Tomahawk. For him,
Mob can get unpredictable, as since you're constantly killing the zombies when using the tomahawk, they're constantly spawning. But Space showed a mastery O of the cara tinha uma bagagem muito grande jogando o mapa, né? O cara era calejadíssimo nesse mapa. Sabia cada milímetro quadrado, pô, com 700 horas de jogo, velho. O cara é um monstro no mapa. E aí ele agora tentou bater o recorde mais uma vez, dessa vez não usando Tomahawk nem Electric Share. Vamos ver, mano. Ó, a sobrevivência não era mais um problema pra ele, o Off the Dead podia ser muito imprevisível. E enquanto se está constantemente matando os zombies com o Tomahawk, eles estão constantemente spawnando. Mas quando não, eles vão spawnar todos de uma vez, você vai ter que juntar uma galera nas costas. Beleza. Maestria em sua estratégia, diferente de qualquer outro jogador pra ser... Nossa, velho, tá... Caraca, surreal, mano, surreal. Tá mostrando, né, que ele... Em vez de fazer igual todo mundo, onde usava o Tomahawk, onde o Tomahawk diminuía a quantidade de zumbis, facilitava na movimentação, no giro ali, ele não fez isso. Ele jogou no sangue, velho. No sangue do ódio. Com todo mundo ali, ele não diminuía os zombies, ele não usava o Tomahawk, e isso gerou ali vários momentos de tensão, vários escapes. Finally, this game would see him no fim, ele foi o sortudo suficiente para durar um round depois da... Nossa! Meu Deus, cara, que da hora, mano. Uma história de sucesso muito complicada. O rei de Mob of the Dead. Contudo, esse recorde não durou tanto quanto... Que dó, mano. Vamos lá. Space Marine was crowned the king of Mob. However, this record would not last as long as it took to get. 5 months later, in November 2014, a new player would enter the gates. Deniska wanted a 200 on the only Black Ops 2 map it was possible on at the time, but he wasn't stopping there. Detalhe, no momento que eu tô gravando isso aqui, um jogador francês bateu ontem 255 rounds em Barrage do BO2. É Barrage, né? Editor, eu acho que é Barrage. 255 rounds. Literalmente, ele pegou o round máximo do BO2 e é o primeiro jogador do planeta a pegar 255 no Black Ops 2. Não tem o que falar. After he achieved that goal, he went back for the record, playing much faster than either Suffered Flyer or Space Marine. Olha que interessante. This was owing not only to strategy optimizations, but also to the fact that Deniska used the Tomahawk all game, proving that the hunk error was caused by... Olha só que interessante, cara. Esse terceiro jogador agora que entrou pra tentar pegar esse recorde mundial, usou o Tomahawk durante toda a partida, provando que o erro rank, né, rank error ali, não era causado pelo Tomahawk. Something else. Deniska destroyed the record by 8 rounds, reaching... Olha isso, velho! Caraca, ele pegou 8 rounds a mais do que o anterior recorde mundial. Chegando a 222 antes de resetar com aproximadamente 101 horas e meia. 222 before resetting rather late at 101.5 hours. Not only was this the highest round... O novo teto era colocado, né, em horas ali. On Black Ops 2 at the time. It was the highest round on any Black Ops Zombies map ever. And this is where speed really began to become a factor on Mob. E nesse momento, a rapidez realmente começou a se tornar um fator em Mob of the Dead. While players never knew exactly when they were going to reset, it was always at about the same time. So any player who wanted to beat Deniska would have to play considerably faster than him, seeing as a single round in the 220s played as fast as the strategy could go was well over an hour long, and Deniska had gotten a late reset. But he had made a small mistake in this game. While he had optimized his trap pulls and tomahawk usage, he had left the door from the acid trap to the infirmary closed, which, unknown to him, made him... Caraca, mesmo com ele indo mais rápido, pegando 8 rounds na frente do recorde mundial, ele deixou a porta que vai pra enfermaria fechada. Ok, vocês já entenderam, né? Lá no começo do vídeo já falei um pouquinho. Slower. Nossa.
Vamos ver, vamos This ver. left room for improvement even on Deniska's staggering record, but it wouldn't be beaten for some time. Deniska was also one of the first to do first box restarts on Mob to get the Mark II before fire sales spawned. This wouldn't become widespread until years later. Isso não seria popular até anos mais tarde, mas agilizou muito a estratégia do 1 aos 50 campeando nos áudios baixos. Olha só, cara. Esse é o motivo da galera querer tirar a Blunder, né, a Blunder Get e a Regun Mark II nas duas primeiras boxes. E não tirar a box do lugar, né? A galera hoje em dia, já, se eu não me engano, já joga dessa forma. Vai lá, abre o jogo ali, faz os primeiros pontos, vai pra caixa. Compra a caixa 2 vezes. Se não vier essas 2 armas, reseta e vamos começar de novo. É nessa pegada. Nessa época, ainda não tinham essa visão. Mas hoje em dia já é assim. Olha que loucura. E o cara acertou, vamos dizer assim, na cagada. Ele pegou o Regun muito rápido e isso ajudou muito ele ganhar tempo no início da play dele. But it sped up the meta around Olha como é a construção disso, velho. Camping early rounds in the double. Ó, isso não seria popular até anos mais tarde, mas ajudou muito a camperando nos rounds mais baixos na sala do Double Tap, mano. By a lot. Até os 50. Problem was that getting a single Mark II out of the box before it moved could... Olha isso, o problema era que conseguir uma Mark II na box antes dela mover poderia levar horas. Fato. É igual aqui a gente fala, quantos resets tem que ser feito até você tirar o seu setup? Mano, durante a Intercup a galera sofreu e era só a Thunder Gun. Aqui são 2 armas. No caso, a Ray Gun Mark II é mais prioridade. Mas, hoje em dia, se eu não me engano, tem que ser a Blunder também, né? É o máximo da otimização ali. Take hours, but when it paid off, it gave Deniska an additional edge. Nearly a year later, in October 2015, Deniska would play the fastest mob game of the time. Game mais rápido less than 70 hours to 200. Nossa. 91 hours to 218. On pace to make it all the way to 225 before resetting, when he was put on Nossa! Punk error. Whoa. De novo aquele rank, meu. Hey, what? I got the Space Marine error. Caraca, com 91 horas, brother. Caraca, mano. Ele tinha tipo 10 horas ainda pra jogar. Caraca, velho. Someone else would have to finish the job. And someone else would have to finish the job. Portanto, outra pessoa tinha que finalizar And o trabalho. someone else did. Portanto, outra pessoa tinha que finalizar o trabalho e outra pessoa fez. No dia 19 de junho de 2016, o amado membro da equipe de Zombies Records, Game Roll... Não conheço e não sei porque ele é amado. Mas ok. Ele é membro da equipe de... da ZWR, então. Entendemos porque ele é amado. June 19, não conheço esse jogador, tá? Beloved Zombie Records staff member Gamer O'Neill would barely scrape by Deniska's record, pushing it up by 1 round to 223. Detalhe, até agora você não viu esse cara no vídeo, né? Vocês percebem que no começo era um cara. Olha só que legal que isso aqui, cara. Aqui era uma galera predominante. O mesmo cara brigando 3 vezes ali. Depois vem um outro cara, depois vem outro cara. Muitas vezes o que acontece? A galera abandona, não consegue continuar pegando os recordes, mas a gente vê que mesmo lá atrás, quem ia imaginar que outras pessoas seriam melhores que esses primeiros aqui jogadores, né? E não, foi evoluindo com o tempo. Isso é muito louco. E o mais interessante é, olha o bololô que é esse começo aqui. Tipo, quando o mapa lançou, a galera tá descobrindo o mapa ainda. Tá um batendo o recorde do outro, mas depois, olha a distância de um tempo pra outro, mano. Né, de recordes. Por quê? Porque fica muito mais difícil, tem que ser muito mais estudo, são muito mais partidas a serem jogadas pra poder alcançar a partida perfeita pra ter o WR. E que louco que é isso, né, cara? He reset just 6 minutes into the round and 45 minutes earlier than Deniska had. Nossa. Here it is, boys. Oh, there it is, boys. You only had 6 extra minutes. However, O'Neill opened the door in the acid trap, which allowed more zombies. Abriu a porta para esse Get da trap. Ele fez diferente do outro cara. Que mais zumbis morrem assim em cada ativação da trap.
E uma rota mais rápida. to die with each trap pull and a faster Olha route to só. getting Juggernog back after going down. Ele tinha aberto. Ai! Essa porta não era pra ter aberto. At this point, it's probably a good idea to explain how Zombies players measure speed, as it's become very important on Mob. The unit for speed is SPH, or seconds per horde. Segundos por hora. Unidade de velocidade é segundos por hora. SPH, segundos por hora, que mede a quantidade de tempo que se leva para matar 24 zumbis em uma hora. Measuring the amount Ou uma of horda, né? seconds it takes Uma to hora. kill 24 zombies, or one horde. The SPH of Mob's strategy when O'Neill was running it was about 25.8, which compared Tá, por volta de 25.8. to other Black Ops 2 maps is on the slower side. Ok. In Deniska's É trap, é mais 218 devagar. game, he was able to run the strategy Nossa, já deu uma diferença, hein? Olha a diferença. at about 24.9 SP. Muito bom o vídeo, viu? Muito bom o roteiro, muito boa a edição do vídeo, muito autoexplicativo. Eu tô falando aqui mais pra não ficar só o vídeo do cara, né? Mas o vídeo por si só, ele consegue comunicar muito bem, velho, a ideia. As he was better about hitting the trap as soon as it was available, and getting the max of 6 kills per tomahawk throw. However, as you'll see, this was a hard speed to keep up. 10 months later, O'Neill's record would be matched by famous Zombies high rounder Nossa, esse cara de novo, meu Deus. Até aqui esse cara já tava dando dor de cabeça, o famoso Steve. Que jogou basicamente no mesmo ritmo que ele, pegando o mesmo tempo. Steve. Ah lá, esse cara aí não tem como, velho. Esse cara aí, ele pode não ser, né, top one em muitas coisas, mas esse cara, ele é muito completo, velho. É speedrun, high round, é surreal o que esse cara joga, velho. Basically the exact same pace as O'Neill. Faz tempo que eu não falo dele, mas ele é um baita jogador. O Steve é um baita jogador. Tem um canal no YouTube também, inclusive. Se olhar o canal dele, você se assusta. É um recorde mais absurdo que o outro que esse cara pega. Getting the same reset time as O'Neill also. Eu não sabia que ele já foi recordista mundial de mob. Ele empatou, In né? his video, Steve commented how much respect he had for players with Quanto ele respeita os players com 200 mais em Move the Dead, visto que é uma longa e vagarosa run. Mas esses dois games mostram o quão consistente a estratégia havia se tornado. Caraca, que da hora, velho. Da hora. plus on Mob, as it's a long and slow run. But Pro cara como o Steve, né, falar que quanto ele respeita players com 200 mais na mob, isso é muito louco, these velho. two Da hora. games showed just how consistent the strategy had become. Since there are no special rounds or trades to be done on Mob, there's almost no luck involved in gameplay after early round camping, except reset time. Instead, Mob proved to be mostly skill and Isso é muito interessante. Olha que coisa interessante. Já que não há rounds especiais e nem trades para se fazer. Praticamente não há RNG envolvido na gameplay após acompanhar os rounds baixos, exceto no tempo de reset. Então, ó, a hora de você tirar uma Ray Gun Mark II e a hora que você tá lá na camperagem até o round 50 com a Ray Gun, desejando que venha um Maximus pra você ter munição pra poder chegar nesse 50 o mais rápido possível, após isso, acaba fator RNG na gameplay praticamente, velho. E isso é muito louco. Isso é muito louco, porque ali não tem mais nada que possa te dar sorte ou azar pra você conseguir pegar um recorde ou não. Vai ter a questão do erro e tal, mas a galera viria a descobrir o que ocasionaria esses erros. Então assim, mano, loucura, cara, loucura. except reset time. Instead, Mob proved to be mostly skill and endurance. The less a player downed, the less time they would have to waste taking the gondola Exatamente. Quanto menos ele downava, menos ele gastava tempo voltando pra Gondola pra pegar os perks, pra pegar o Jug, pelo menos. jugged back to recover, saving time that stacked Mas o mapa é muito difícil de não downar, tá? up considerably over the course of the game. At this point, most world record games on Mob had between 25 and 40 downs. Meu Deus. 25 a 40 downs. É louco, velho. Era uma coisa normal. But eventually, a player came along to really scrape the skill ceiling of how flawlessly you could play the map.
Enter Lamster. Actually, Lamster had entered back in 2016, and he already had 4,200 4,200 no mapa. Em abril de 2018, ele pegou o World Record, fazendo um empate triplo e dando a ele a mesma quantidade de rounds de 200. Nossa, velho, não sabia, olha só. He made the mob world record a 3-way tie in April 2018, giving him the same amount of 200s as Space Marine. All this experience had made him considerably skillful at avoiding downs. When he Eita, já tô vendo o que vai dar isso aí. Toda essa experiência já deu bastante bagagem pra ele não ter tantas downs. Pra ele evitar downs. Skillful at avoiding downs. When he reset on 223, he had a Meu pai do céu! Olha, até a trilha sonora acompanha o ápice, o clímax desse momento do vídeo. Toda a experiência, ó, vamos lá pra contextualizar pra quem não pegou. Entra então, depois, vamos lá. Depois de tudo que eu falei, das 25 a 40 downs, entra Lamster, acho que é assim que se pronuncia. Na verdade, Lamster havia iniciado em 2016, já tinha 4 rounds de 200 no mapa. E em abril de 2018, ele pegou o World Record, o recorde mundial, fazendo um empate triplo e dando a ele, ó, empate triplo com aquele querido da ZWR, foi o primeiro que pegou, depois o Steve e agora ele. Dando a ele mesma quantidade de round de 200 que o Space Marine, que era aquele outro maluco que pegou 700 horas jogando lá. Legal. Esse cara então se igualava com um monstro de 700 horas mais lá, se igualava a Steve, se igualava ao outro recordista mundial. E ele também era WR. Mas além disso, esse maluco faz esse negocinho aqui, ó. Quantidade de round de 200 de Space Marine. E toda essa experiência tinha tornado consideravelmente habilidoso para evitar downs. Quando resetou no 223, que era o atual recorde mundial, ele tinha um total de 9 downs. Algo que nunca havia acontecido até aquele momento e que ainda é um absurdo hoje em dia. Vocês entenderam, né? Olha a trilha. When he reset on 223, he had a total of 9 downs, which was unheard of at the time and is still insanely impressive by today's standards. This saved him 20 to 30 extra trips. Só quem já jogou sabe o quão difícil é conseguir só 9 downs desse mapa. Pegando rounds como esse, né? A jug that O'Neill and Steve had taken, which Nossa. combined with other minor but effective time saves made him nearly 3 hours faster than the world record games. Caramba, cara. Olha isso, economizou 3 horas só por ter menos downs, velho, da partida dele. Tava 3 horas mais rápido. Porque ele não destruiu os records? Ó, e aí a pergunta, né? Já ia fazer essa pergunta. Se ele conseguiu 3 horas mais rápido, por que ele não foi melhor, então, que esses caras? Vai ser respondido agora, ó. Então, porque ele não destruiu os records? Well, remember when I said resets were within a range of a few hours every time? Lamster got almost the lowest possible end of that range, resetting early at 98 hours instead of nearly 101. I said he was good, not lucky. Nossa, mentira! Eu disse que ele era bom, não sortudo. Mano. That range, resetting early at 98 hours instead of nearly 101. I said he was good, not lucky. Lamster's timing was also unfortunate, because while he was in this game, one of the most important discoveries ever made in High Round Zombies history was publicized. Nossa, que interessante, cara! No momento em que Lamster também foi infeliz, porque enquanto ele estava em seu jogo, uma das descobertas mais importantes já feitas na história do High Round nos Zombies foi publicada. O que era? Não sei. History was publicized. In late March of 2018, a Black Ops 1 player named Oxygen for the Win uploaded a video dissecting exactly how resets worked, and how you could improve your reset by hours, and determine what it would be down to the minute. Oxygen specifically researched Black Ops 1,
but the same idea worked for Black Ops 2. Every Zombies map has a certain amount of entities or interactable objects. Falamos such as sobre isso já. As famosas entidades. Eu vou deixar a explicação dele correr íntegra para vocês entenderem. Black Ops 1. Preste atenção em cada palavra. Every Zombies map has a certain amount of entities or interactable objects such as perks, zombies, parts, sound triggers, and much more. Every 50 milliseconds, the total number of entities on the map will get stored, and when this variable goes over a certain number, the map will restart itself. Players could increase reset by removing entities off the map. In Mob's case, this included fuel cans, Brutus lockdowns, the Easter egg song, claymores, and the spoon for the golden spork. For every one entity removed, this adds about 20 minutes to the total reset time. With all optimizations, reset could be increased by up to 4 hours, or about 3 rounds. Then again, with bad optimization, reset could be decreased, which was what happened to Lamster. This was a groundbreaking discovery, as it meant that almost every time-based map on Black Ops 1 and 2 could be beaten just by playing. Mano, esse cara ele fez uma partida, ó, só cortando aqui. Ele fez uma partida com 9 downs, uma partida épica que todo mundo se assusta até hoje em dia. Mas no momento que ele tava fazendo essa partida épica, tava sendo descoberta uma coisa épica pra comunidade High Rounds. Por que não esperar? Mas por que não lançaram antes? Ou por que não ele pegou depois? Cara, que loucura, cara. Playing the same strategy and picking extra Muito stuff louco, up velho. off the map. But this wouldn't be the only step taken for Black Ops 2 in 2018. Something would happen Ainda aconteceu que that would quase nearly tear the community dividiu in a... two. Eita! Ô louco, gostei do ápice aqui, hein? Mas isso não seria o único passo alcançado no BO2 em 2018. Algo ainda aconteceu que quase dividiu a comunidade em dois. O que aconteceu? 2018. Something would happen that would nearly tear the community in two. This something was a player named Stealth McFilthy. Eita! Nossa, mano, tá muito bom, velho. Community in two. This something was a player named Stealth McFilthy TV. Stealth also had several 200s on Mob on console, but he was the first to play a major zombies game on a PC version of Black Ops 2 called Redacted in December of 2018. This was an offline mod that brought the inferior PC port up to the same level as console. It made it muito boa essa parte, tá, rapaziada? Preste atenção, não vou ficar cortando pra não cortar também o entendimento de vocês, tá? Até eu também quero ver essa parte, então não vou ficar cortando. Parei aqui, tá? A gente tá falando do Redact, não lembro, enfim, um BO2 offline que você joga pelo PC, tá? Então vejam, isso faz com que os jogadores não fossem desconectados e então eles poderiam, por correções no jogo, que iriam impedir as traps de quebrarem no 159. Então vamos lá. so players wouldn't get Inclusive aproveita para deixar sua opinião sobre could isso. put patches in the game that would stop the traps from breaking on 159. His game started out as more of a test than anything, since Stealth had no idea how long this PC version would hold out. The answer, however, was 104 hours. Stealth became the first to play out a full game with the new extended reset optimizations, annihilating the record and reaching around 228 even though he just used the classic strategy. As you might expect, a game on this unsanctioned platform that beat the record by so much upended not only the mob community, but the entire Black Ops 2 community. On maps like Buried, it was discovered that errors that happened on console were non-existent or majorly pushed back on PC due to hardware differences. PC also had much more customization, such as scalable FPS and field of view. But that wasn't all. E aí? Stealth also gained time back in his game in another way that was specific to PC Mob. When playing on keyboard, there's no delay between pressing the trap button and the trap activating, unlike on controller. It's less than a second change for each activation, but with thousands of traps,
It's less than a second change for each activation, but with thousands of trap pulls, Ué, parou a legenda it's aqui, calma less aí. than a second change for Nossa, velho, olha que interessante. No controle tinha um delay com várias ativações, mais com milhares de ativações de traps para cada jogo com mais de 200 rounds. Isso adicionava 1 segundo de delay ali para ativar a trap quando você apertava o botão. Nossa, era uma baita dificuldade, coisa que no PC já não tinha. É isso que ele tá falando for aqui. each activation, but with thousands of trap pulls for every 200 plus game, it adds up. All this divided the community sharply on whether stealth games should be considered cheating, whether the leaderboard should be split, or whether this was just the next step forward in progressing the record. High Round Zombies players are not exactly known for easily agreeing. However, as more and more players tried their hand at Redacted, it became clear that new progression and innovations on the maps would be made on PC, not console. But this didn't stop Lamster from keeping console in the competition for the next year. Lamster Nossa! would play not 1, not 2, not 3, but 4 more 200 plus games. Nossa! Mesmo com a descoberta, o Lamster... Meu, cara, que esse cara jogou, velho? Mesmo com toda a descoberta, com a melhor forma de se jogar, sendo agora no PC, naquele tal daquele Redact lá. Esse Lamster jogando pelo console ainda assim tava brigando pra poder se manter, pra manter o console na competição no ano seguinte. Que loucura, cara. Between Stealth's game and February of 2020, when his dedication finally E ele pegou paid de novo, off hein? again. Lamster did actually make Monstro, the only monstro. knowledge progression in history on the hunk error during this time. Whoa! 102 hours of practice. I got a killer! But, I deserve it for falling Deniska. The only way to fix it is to get a new Xbox. After 2 hunk Huh. errors, Lamster did just that, and it took him another game lost to a power outage before he finally tied Stealth's PC record at 228. But wait, he got an earlier reset again. That's right, Lamster would once again play faster and with less downs than the leading game, only to reset early on a joint world record. Well, this was because Mob's entity count didn't always work exactly the same as the other maps. On rare occasions, after going to the bridge to Pack-a-Punch, the map would randomly add a bunch of entities, dropping the reset time by a lot, and this is what happened to Lamster. With a full-length reset, this Nossa. game could have potentially reached 230, and this was in part because it was the first world record mob game to use a new strategy since 2013. But what new knowledge had been unlocked that changed the game? Well, actually, it was a strategy that had been discovered in the first few weeks of Mob's release, but had gone under the radar until now. Way back in May of 2013, zombie strategist MatoMaster21 uploaded a video on what would later be referred to as stairs strategy. Instead of running out in the cell block while the acid trap was on and tomahawking the horde, MatoMaster activated the trap from the cafeteria side, ran through it before it started spraying, and camped in the stairwell that led up to the infirmary. Essa a gente já viu, hein? Space Marine almost did this in his 177, but his version was less optimized because he ran Caraca, all the way interessante. up into the infirmary, causing the zombies to spawn farther away. In MatoMaster's version, he could kill the few zombies that ran into the stairwell with the tomahawk, while keeping the spawns close and then run out. This strategy had been the fastest one found, but it was deemed too dangerous and inconsistent at first, and it was forgotten about. That is, until September 2018, when British player the MC Zombie Slayer used this strategy to beat the 100 speedrun world record, held at the time by a player named What the Fuzzle. MC only beat Fuzzle by 3 minutes, but since Fuzzle's game had been considered very difficult to beat,
and MC was able to beat it with 14 downs. Caramba, Players 14 só. immediately began to see the potential of the strategy. It was made even faster and safer when another player, TTS for life, discovered that you could stand up against the railing and the zombie Olha would só. briefly get stuck trying to hit you. While this was briefly argued as a glitch, it was eventually agreed upon as legit, as you weren't invincible, and some zombies would still run all the way down the stairs to hit you. By the time Lamster played it in his 228, it was becoming the new meta. But there was one drawback to the strategy. It required use of electric cherry to stun the zombies while going through the door to the acid trap, and players always had to drop electric cherry by the 170s or face error. Well, on console they did. Lamster was forced to down himself on 173, get rid of cherry, and play the classic strategy from there to 228. But seeing as how the buried error was massively delayed on PC, players figured it was possible that cherry error was too. No one knew how far stair strategy would take you on Olha, PC. caraca, muito bom o vídeo, cara. So players went and found out. In May of 2020, Stealth McFilthy returned to test how far you could get playing stairs the entire game. And he proved everyone's theories correct. Cherry never did error your game on PC. With all his rounds on the faster strategy, he was able to reach round 233, tying the highest round ever achieved Meu on Black Deus. Ops 2, which at the time was 233 by me unburied. Stealth's game ended in a freeze right before he was going to reset, so he would have gotten 233 either way. Oh, and that's the end of the game. 104 However, horas. he took a lot of downs past 200, so there was still room for improvement on his game. Even so, Stealth's 233 would last as the longest standing Mob of the Dead world record to date. This was not for lack of attempts, however, but it was in part due to lack of motivation. Mob's popularity as a high round map had diminished as the years went on, as it was considered extremely monotonous, grueling, and just plain boring. Many of the console players like Deniska and Lamster had Nossa, left or mentira, velho. Caraca, dois monstros, hein? A gente viu eles aqui, a trajetória deles. Esses, cara, eu não vou, eu vou pronunciar, toda vez eu pronuncio errado. O Daniska, eu acho que assim se pronuncia, não sei, rapaziada, me perdoe pela pronúncia errada. E o Lamster, velho. Os dois se afastaram do cenário, cara. Esse aqui eu acho que talvez seja, nessa história que a gente viu, talvez seja um dos maiores nomes, cara. Parou. retreated from the mob scene after the switchover to PC. Ó, já que eles sentiam que a premissa do jogo tinha sido alterada como todas as customizações. Caraca, velho, isso aqui é forte, hein? Vamos ler isso aqui, ó. Muitos jogadores, como esses dois recordistas que foram feras, mas jogavam no console, se afastaram do cenário de Mob of the Dead após a mudança para o PC, porque a comunidade fez uma votação ali, aceitaram a mudança do PC, que era que tinha quebrado o recorde desses dois caras aqui. Já que eles sentiram que a premissa do jogo tinha sido alterada, com todas as customizações e diferenças entre as plataformas, os caras caíram fora. Nossa, velho. Had left or retreated from the mob scene after the switchover to PC, as they felt the game had been Imagina um conhecimento que esses caras tinham, eles pegarem e usarem essas novas mudanças, né, cara? Entenderem que não é algo negativo isso. Minha opinião, rapaziada, coisa rápida, tá? Eu acho que melhorar o seu jogo, dar condições melhores pra você poder estar jogando, e isso, cara, entendendo que as plataformas como, sei lá, PS3, Xbox, elas têm ali suas limitações, né, os consoles, cara, não sei, velho, é muito complicado opinar sobre isso. Eu não vejo como um grande problema, tá? Se eu fosse um recordista aí, eu me adaptaria, mano. Eu acho que tudo é questão também disso. Mas eu entendo o ponto de você não querer nenhuma mudança no jogo. Você quer jogar o jogo cru. E no console ele é cru. No PC ele vai ter umas modificaçõezinhas. E foi o que tinha com esse novo launcher aí que foi falado nesse vídeo. Então assim, cara,
Seria muito legal você dar sua opinião aqui no comentário desse vídeo. De verdade, acho que ia agregar bastante. Mas é complicado. Eu diria que é bem difícil opinar sobre isso aí, cara. Fundamentally changed with all the customizations and differences on the platform. Furthermore, due to something called the 25-day error, if players wanted to play out a full mob game to reset, they would have to play their game in just over 3 weeks, which equated to over 4 hours every single day for nearly a month. Not very appealing. However, some life was shocked back into mob when some exciting discoveries were made in 2020 and 2022. The first was another new strategy. In May of 2020, while Stealth was in his game, a player named Stolas uploaded a video showcasing a completely different strategy he had invented in the warden's office with the fan trap. This involved running into the warden's office, pulling the fan trap, letting the zombies spawn, crawling back underneath the fan trap, and tomahawking the zombies out of the cell block, similar in theory to the classic strategy, but with less room. This strategy was 2 SBH faster than stairs, and 4 SBH faster than classic. But crawling under the fan trap was very hit or miss, as it could easily insta-kill the player. But Black Ops 2 veteran Chris Voltage would set... Nossa, esse daí é recordista já antigo, hein, cara? Chris Voltage mirou nessa estratégia e aprimorou para uma versão na qual não precisava arrastar por baixo da armadilha. His eyes on the strategy, remaking it into a version o que era muito perigoso, né? You didn't have to crawl under the fan trap, and you would simply stay in the cell block until it turned off, then tomahawk in the warden's office while it recharged. This strategy was dubbed OnlyFans strategy. OnlyFans had a lot of potential as it was high risk, high reward. The spawns were chaotic, and the areas you had to run it in were tight, but it was a significant speed boost. It seemed like Chris had it on lock, blazing past everyone else's rounds on the strategy, until he G-spawned on 155. It appeared that a combination of electric cherry and acid gat spam were the culprits, despite the fact that Chris was on PC. This pointed to the theory that maybe cherry error was still on PC, just very delayed. Either way, it stopped the momentum of the strategy popularization, but players still saw it as a viable way to speed up rounds before 150, if you were up to the challenge. The other discovery was the source of the random extra entities players had been experiencing in recent years. With the reset optimizations, players were able to get down from around 270 to 280 entities to a minimum of 249 entities on the map in any given game. However, like what had happened in Lamster's game, entities were sometimes randomly added after going to the bridge, which effectively still left the reset up to chance. You could just see when you were going to reset a lot earlier on PC using a program called a reset tracker. This inconsistency stumped everyone, and players would simply have to do the entire setup and restart the game if they had a lot of entities after going to the bridge, which was horrendous considering restarting for the Mark II was also the meta at this point to play as fast as possible. But there was one player who realized he always had lower entities than everyone else, with no idea why. Brazilian high rounder Hefesto. É um monstro, hein, cara? Olha que da hora, cara. Uma menção a um brasileiro. Olha só, mano. Que... Parabéns ao Catatal, velho. Eu já imaginava que ele ia aparecer nesse vídeo, já, viu? Mas havia um jogador que notou que sempre tinha menos entidades que o resto, sem saber o porquê. Que da hora, velho. O Reinhalder brasileiro. Hefesto, ou Catatal. Olha lá, ele colocou, abre aspas, oh my god. Hefesto was able to... Catatal conseguiu diminuir para 246 ou 247 entidades consistentemente, dando a ele potencial para mais uma hora de reset. 246 or 247 entities consistently,
giving him potentially another hour of reset time. But what was he doing differently? Detective Chris Voltage was on the case, copying Hephaestus' setup play for play over and Olha over só. again. He had to narrow down the cause. Finally, in February of 2022, he figured it out, and no one could have expected what it was. During the setup, whenever you use one of the electric panels on the wall to go into Afterlife, it's possible that it will randomly add an entity to your game each time and level the reset. Hephaestus had been downing himself with grenades or zombies to go into Afterlife in the interest of speed, having no idea that this affected anything. But once Chris figured this out, everyone could get down to 247 entities without doing trial and error. Another entity could be cleverly removed by getting the Blundergat out of the box and off the Warden's table through the Skull Easter egg. Since the game can't give you two of the same weapon, if you pick up the Blundergat from the box, and then from the desk as a secondary, Olha it só, will falei just give disso you lá no the começo do acid vídeo, gat hein? from the desk. Then you can hold all the parts for the acid gat kit and never build it, saving an entity and bringing you down to 246. Or 245. There is still one random entity to this day that no one knows the cause of, but restarting for one entity isn't as critical as restarting for a handful, so players forged ahead. Still, action on Mob was slow and uneventful, as restarts were still brutal, and the community couldn't agree on whether to use a first box patch to mitigate them. But on New Year's Day 2023, Stealth's 2.5-year reign over Mob would louco! finally end. Black Ops 1 player and Ah, não tem como. Esse cara é outro também. Esse cara é outro, Nestor53. Mano, quem vê os vídeos sabe, cara. A quantidade de vezes esse cara já apareceu nos vídeos, pô. Um espanhol que é uma lenda, cara. Joga Overhooked também, que é um absurdo. Vamos lá, um player de BO1 que fez o rodízio de mapas. Would finally cycle through Mob of the Dead in his playlist, playing the same way as Stealth with stair strategy the whole game. Nestor was actually slower than Stealth to 200, but gained back this lost time afterward by taking less downs than Stealth after 200. Nestor had the longest recorded reset on Mob at 104 hours and 20 minutes, giving him just enough time to change the round over to 234 before resetting. This game was controversial at first, because Nestor used an in-game trap timer, which told him exactly when the trap would be recharged. Esse game foi muito inicialmente muito controverso, porque Nestor usou um patch timer de trap que o dizia precisamente quando a acid trap estava recarregada, olha só. Então aquele timer lá em cima era da trap. Tá, legal, beleza. E aí, vocês acham que é errado, mano? Vocês acham que é errado, cara? Colocar um timer pra ver quanto tempo a trap vai... Pô, não sei, cara. Vamos lá. It's widely accepted as legit if you do this manually, but automating it is kind of a gray area. However, the merit of this game was generally agreed upon, and is considered a world record by most players. Nestor's 234 still stands as the Mob of the Dead world record at the time of this video. However, this is actually considered one of the easier Black Ops 2 world records to beat right now. Nestor didn't actually utilize OnlyFans strat, or the 245 entity optimization, so there's already a lot of known ways you could gain time on his game. Plus, there are always new optimizations being discovered, even more so in the past few years for Mob. The main thing holding players back is lack of motivation. That's something I'm hoping this video will fix. Olha, vai, com Mob has certeza. actually shown signs of a resurgence recently. In fact, while I was making this video, Ô, louco. the record was almost beaten again. Quem? Spanish player Sefi made it to round eu sei 233 quem é. before his game crashed and closed itself. Nossa. He most likely would have been too slow to make it to 235, but only because of the nearly 70 downs he took, a skill that can be easily improved upon. And he's not the only one playing these days.
Players like Hefesto Olá! and Gaming Ghost Falou de novo do Catatal, velho. Ó, ele, né, falou que 70 downs facilmente podem ser melhoradas com mais habilidade. E ele coloca aqui, ele não é o único jogador, ele não é o único jogando hoje em dia. Jogadores como Catatal, Gaming Ghost ainda estão dedicados a bater o recorde um dia. E até mesmo Lamster voltou à cena de Wall of the Dead para retomar sua coroa. Que da hora, cara. Vamos ver, vamos ver. playing these days. Ó, o Catatal fala, desde quando eu conheço o Catatal, que ele vai pegar esse WR. Desde quando eu conheço o Catatal, velho. Já vai fazer um tempinho. E até hoje não aconteceu. Mas eu tô na torcida, Catatal. Tô na torcida, velho. Tu vai pegar esse WR pro Brasil, mano. E ainda mais agora sabendo de toda essa história por trás dos WRs da mob. Muito da hora. Hefesto and Gaming Ghost are still dedicated to taking the record one day. And even Lamster has returned to the mob scene for his crown. Because in looking back on 10 years of world records on this map, one thing is definitely clear. Dedication is key to Mob of the Dead. Not many players are willing to play a single match for over 100 hours, and even fewer to do that over and over again. But if Space Marine or Lamster or Stealth had tapped out after a few attempts, then all the progress on the strategies, on the rounds, on the map's place in the community may never have come around. But knowing these players, it's no surprise they kept playing. It would be one thing to dig your way out of Alcatraz, but it's a whole other thing to escape Mob of the Dead. I'm Wonderful, and this has been the complete world record history of Mob of the Dead. Thanks for watching. Baita vídeo, cara. Que vídeo monstruoso. Legendas PTBR por Catatal Efesto. Cara, que vídeo surreal. Ó, chegou a arrepiar esse final, mano. If you enjoyed this video, let Gostou me do know vídeo? what map's world record history you'd like to see covered next. I plan on doing every Black Ops 2 Zombies map in Muito the legal. series, Muito legal. but not in a Apoio. specific order, so I'll probably be polling the community. I also want to give a big thanks to everyone who helped me with digging up old info on these records and strategies, especially Becca and Lamster. It's great to be able to keep these record histories from being lost to time. Verdade. Baita vídeo, velho. Um dos melhores vídeos que eu já vi nos últimos tempos. Rapaziada, um dos melhores vídeos que eu já vi de todos, mano, nos últimos tempos. Deixa o like nesse vídeo pra estar ajudando a gente aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, cara. E eu vou deixar o link do vídeo do Wonderful pra que vocês possam lá deixar um like, comentar e tal. E a mensagem que fica, cara, é aquilo. Esse carinho todo da comunidade aí, mano. Você pode conseguir. Jogue, procure tentar, insista, não desista. E eu acho que esse vídeo deixa uma motivação pra todo mundo aí que às vezes nem conhecia muito do mapa, entender a história por trás dos WRs de Mob of the Dead. E quem sabe seja você aí um cara que vai começar a correr atrás desse recorde. Enfim, eu sou o Fournier, obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou! E fui.